Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo do canal Sincero Santos. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir o canal @Sincero Santos, tudo junto, sem espaço. Lembrando que lá eu tenho a parceria com a página Torcida Alvinegra, onde faço uma live semanal com um resumo da semana do Santos e também tiro as suas dúvidas. Bom, gente, o tema de hoje é Mercadão da Bola. E segundo Lucas de Barros, o Santos negocia com o lateral direito Júnior Caissara. O jogador recebe em torno de 600 a 650 mil por mês, mas para retornar ao futebol brasileiro, ele topa reduzir o seu salário. Tá aí uma contratação que o Santos está tentando fazer. Eu acho que é uma contratação para uma posição carente. Vou falar agora um pouquinho do jogador, os pontos fortes do jogador, o que poderia ser ruim nessa possível contratação. Como sempre, eu gosto de fazer meio que uma balança do que é certo e errado em relação às contratações. Bom, sem mais enrolação, vamos falar do Júnior Caissara. O jogador tem 33 anos, 458 jogos e 8 gols na carreira. Ele começou sua carreira no Santo André, depois passou pelo CSA de Alagoas, e depois foi para o América de São Paulo. Depois do América de São Paulo, ele foi para a Europa, onde foi jogar em Portugal pelo Gil Vicente. Depois do Gil Vicente, foi jogar no Ludogorets. E depois do Ludogorets, foi jogar na Alemanha no Schalke. Depois do Schalke, foi para a Turquia, onde está há muito tempo. Ele está jogando Başakşehir. Acho que é assim que pronuncia o nome do time turco. Se eu tiver errado, por favor, me perdoem. Continuando aqui. É um jogador que joga na lateral direita e pode jogar improvisado na meia direita e na lateral esquerda. Então é muito interessante e muito importante que o Santos consiga contratar o Júnior Caissara, porque é um jogador que faz as duas laterais e o Santos está carente nas duas laterais. Bom, vamos aos pontos positivos dessa possível contratação. Para mim, o Júnior Caissara é um jogador experiente, rodado na Europa. Eu acho que seria um jogador que não cometeria erros juvenis dentro do campo. Eu acho que o Santos precisa dessa experiência. Isso acrescentaria muito na questão psicológica dos atletas mais novos, porque teria alguém para dar uma base, alguém para dar uma proteção. O segundo ponto positivo dessa possível contratação é que está livre no mercado. Então, o Santos não iria gastar em uma possível multa rescisória. O terceiro ponto, pelo que eu vi em vídeos e números, é um jogador com uma baita visão de jogo. Não é o tipo do lateral que chega de cabeça baixa na linha de fundo e seja que Deus quiser e joga a bola na área. Não. O Júnior Caissara tem o costume de levantar a cabeça antes de definir o que vai fazer. Se vai cruzar para o atacante ou tocar para quem está chegando dentro da área. O famoso toque para o homem surpresa, que são os meias e os volantes que chegam atrás da linha de defesa nessas jogadas de linha de fundo. Então, o que eu gosto do Júnior Caissara é que mostra ser um jogador calmo e um jogador que tem essa tranquilidade para fazer esse tipo de jogada e não cruzar ou tocar para trás e torcer para dar certo. Ele é um cara que faz isso consciente, beleza? E o último ponto positivo é que é um lateral que sabe cruzar muito bem, ok? Agora, os pontos contras ao Júnior Caissara, para mim, são dois. Ele está muito tempo fora do futebol brasileiro e ficou muito tempo no futebol turco, que não é lá essas coisas tecnicamente. Mas também não é um futebol totalmente ruim. O que me deixa um pouco com o pé atrás em relação ao seu nível técnico, que parece ser bom lá na Turquia. Como eu falei, a Liga Turca não é das principais da Europa, mas também não é das piores. Então a gente tem um pé atrás em relação a isso. E outra coisa, é um jogador de 33 anos, então você fica um pouco com dúvida da condição física que ele chega. Porque ele está livre no mercado, ele pode chegar numa condição física abaixo, precisando de um preparo físico melhor para atuar em alto nível aqui. Dado aqui os pontos positivos e negativos dessa possível contratação, eu acredito que seja uma boa contratação por causa da carência que o Santos tem na lateral direita, e o que me dá mais confiança é ver que tanto o Flamengo como o Atlético Mineiro procuraram um jogador. Isso prova que o jogador não é de se jogar fora. Bom, na questão da carência que eu posso falar para você, hoje o Santos tem dois laterais direitos e os dois não correspondem à grandeza do Santos. O Natan, que é um lateral um pouco mais ofensivo, ele chegou aqui
com a promessa, com a expectativa que poderia substituir bem o Maddison, que não era coisa muito difícil, e não conseguiu suprir. O Natan, inclusive em entrevista, quando chegou ao Santos, falou que não era lateral. O que é muito estranho, né? É uma coisa para suspeitar da diretoria do Santos. Mas continuando falando aqui do Natan, se ele é um lateral mais ofensivo, ele deveria ajudar no ataque, coisa que ele não faz. Ele não aparece tanto e, inclusive, quando aparece no ataque, mais atrapalha do que ajuda. E na parte defensiva, o Natan é muito limitado, é um caos. De verdade, eu não vejo o Natan sendo titular na posição. E se caso contratar o Júnior Caissara, eu teria a ideia de um empréstimo ou venda do jogador. Eu não manteria no elenco se o Santos trouxer o Júnior Caissara, beleza? E o outro lateral direito que a gente tem no elenco é o João Lucas, que é recém-chegado do Cuiabá. Como eu falei, até o breve momento, para mim é uma decepção. Eu já coloquei ele aqui em lista de sugestão de contratação. Eu já gostei muito da ideia da contratação dele. Quando ele chegou, eu esperava muito mais, ainda mais por ser um lateral um pouco mais defensivo. Só que assim, no ataque, quando aparece, de vez em quando consegue ajudar. E na defesa, que era para ser o seu ponto forte, ele não está conseguindo ir bem. Inclusive, seus pontos fortes e características de jogo é o desarme, e nem nessa parte ele está conseguindo ajudar. Então, até o breve momento, eu tinha uma grande expectativa no João Lucas e até agora não correspondeu. Por isso que o Santos está no mercado atrás do Júnior Caissara. Se o Santos vai conseguir, eu não sei. Eu tenho os dois pés atrás em relação a isso, ainda mais por ter outras equipes atrás do jogador. Inclusive, esse jogador quase veio parar no Santos naquela vinda do Robinho que deu toda aquela polêmica. Só que, infelizmente, subiu para o telhado a vinda do Júnior Caissara, que eu acho que naquela época já chegaria para ser titular, porque ele brigaria com o Pará e brigaria com o Maddison. Hoje ele brigaria com o Natan e com o João Lucas. Apesar das minhas dúvidas em relação à condição física e condição técnica, para mim o Júnior Caissara chegaria para ser titular. Eu apoio muito essa contratação por suprir carência e ser um lateral experiente que daria um pouco mais de tranquilidade para os mais novos. Ele faria parte tanto dos líderes do elenco, como daria esse suporte psicológico para os mais novos dentro do campo, beleza? Bom, gente, o vídeo é esse aí, tomara que vocês tenham gostado. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.